Então, bom dia, turma. Estamos aqui eu e a Little T. A gente começar o módulo de fungos. A Miriam está aqui com a gente também, como sempre. Obrigada a todo mundo. Vocês podem sempre abrir o microfone ou abrir a câmera quando quiserem. Em algumas aulas, vocês sabem que quando eu estiver projetando alguma coisa, eu não vou estar vendo vocês, então vocês podem ficar à vontade para abrir o microfone e me interromper. E a Miriam também ajuda com o chat, se alguém não puder abrir o microfone, mas vocês podem ficar super à vontade. Então, meu nome é Maria Alice, a gente já se conheceu, né? Maria Alice Neves, eu dou aula na primeira fase na disciplina de formação e profissão, e então, mais gente. Olá, bom dia, bom dia. A gente já começou e a gente está gravando, tá, pessoal? Então, eu estou me apresentando aqui rapidamente, eu dou aula na primeira fase, na disciplina de formação e profissão, e dou aqui essa disciplina, parte da disciplina, a parte de fungos nessa disciplina, desculpa. E também tem uma disciplina optativa, que por enquanto, durante a pandemia, ela está suspensa. Bom dia, Paula. Estamos gravando. Que agora, durante a pandemia, ela está suspensa, que é uma disciplina bem prática de micologia aplicada, mas espero que vocês tenham a chance de fazer em breve, né? A vacina está chegando, né? Uma hora vai chegar na gente, tá devagar, mas estamos indo porque a ciência é nossa amiga, né? E uma hora chega para a gente também. Então, o Paulo acabou terminando a parte de algas uma semana antes, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do plano, falar um pouquinho das nossas atividades para o final desse semestre, né? Para a continuidade desse semestre na parte de fungos. E vamos começar, então, a respirar fungo. Então, eu vou, se vocês verem o plano, né? Para essa semana, então, a gente vai fazer uma conversa, vamos falar um pouco, e depois o que eu pensei, como a gente está começando uma semana antes, a gente pode ver como que a gente vai ao longo do semestre, e se ficar lá para o final do semestre, se vocês estiverem muito atribulados, a gente pode até terminar uma semana antes, né? Se a gente cumprir tudo, a gente vai conversando e combinando entre nós como fazer isso. Então, a gente vai ver durante as aulas de fungos, a gente vai ver bastante nomenclatura, que é relacionada à micologia. Muitas coisas a gente não conhece, né, porque a gente nem sempre tem muito estudo de fungos no segundo grau, talvez vocês tenham tido mais, né, as coisas estão melhorando, eu acho que tem cada vez mais gente, não porque o currículo das escolas mudou, mas eu acho que a gente está tendo biólogos, né, mais formados com mais conhecimento em fungos e se interessando mais em passar esse assunto. Então, a coisa está mudando por causa das pessoas, o que é super bonito, assim, de ver, né? Os professores e professoras estão se importando mais, porque a gente vê que esse é um grupo bem... que teve um impacto muito grande, a gente vai ver na formação da Terra, né? Na formação dos ecossistemas, como eles são, e na nossa vida também. Então, para começar, eu pedi para vocês trazerem uma palavra sobre o que vocês pensam quando se fala fungo, né? Então, eu queria pedir, vocês podem abrir o microfone e falar. Primeiro, só falar a palavra. Vamos fazer uma lista de palavras e depois a gente pode começar a conversar. Eu quero ouvir um pouco de vocês, da experiência que vocês têm, de qual é a impressão com relação a fungos. Existem várias... enfim, vamos lá, vamos começar. Quem quer abrir e começar a mandar a sua palavra? Eu tinha pensado em vida, prof. Vida. O Joeliton mandou... Quem foi que falou vida? Eu não vi. Eu, Gustavo. Gustavo.
Tá, Gustavo Vida, Wellington Cogumelo. O Ian tá entrando. Oi, Ian. Bom dia. Bolores, diferente, comida. Podem falar também, pessoal. E depois eu vou pedir para vocês falarem mais um pouquinho. Eu pensei em universo. Universo. Ou universal. Antibióticos. Aham. Deixa eu ver se eu vou anotando aqui. Tá? Vamos ver, vida. Cogumelo apareceu 2 vezes. Uhum. Comida, alimento. Decomposição. Quem mais? Bolores. Bolores fazem parte da nossa vida em Floripa. Diferente. Comida. Quem mais? Leveduras. Vocês querem compartilhar, falar um pouquinho sobre o que está por trás dessas palavras? De onde veio? Ups, errei. Eu vou começar contando um pouquinho, que uma coisa que é engraçada, eu já fiz esse exercício, assim, né, de várias vezes, de tentar ver o que o público está pensando e o que isso significa em termos, assim, do que a pessoa teve de contato com fungos ou com ecologia antes, né? E tem um padrão, assim, mais ou menos, mas eu não consigo me lembrar o que eu sabia de fungos antes de eu estudar fungos. Que eu comecei, eu não me lembro o que eu vi de fungos no 2º grau. Provavelmente não foi muito impactante. Mas quando eu entrei na bio, eu fiz bio aqui na UFSC também, eu acho que eu contei para vocês, né? Eu fiz essa disciplina com a professora Clarice Logercio Leite, na 3ª fase, também a mesma disciplina. E daí me encantei e comecei a estudar mais fungos, fiz monitoria com ela, daí fiz estágio, fiz PIBIC, e segui na micologia, e estou até hoje, enfim, trabalhando com cogumelos, que eu adoro, é mais do que uma profissão, uma obsessão, quase. E de forma que eu não me lembro o que eu vi no 2º grau, assim, eu não sei, eu acho que não foi muito impactante e também não... E agora tudo é, enfim, tudo é relacionado a isso, assim, praticamente, né? Eu gosto muito, leio muito, gosto de ler, gosto de fazer arte com os fungos também, de costurar fungos, enfim. E principalmente da aula de fungos. Então, queria saber um pouco de vocês sobre, se podem falar sobre a palavra, o que lembram, o que tem de lembrança do 2º grau. Ou na verdade, não precisa ser só do ensino formal, de qualquer, do que vocês já viram sobre fungos, do que ouviram falar, do que leram, coisas de família, o que a avó dizia sobre fungos, se a avó dizia alguma coisa, enfim. Vamos lá. Quem quer começar? Eu vou só compartilhar um pouco também, para o pessoal, se tiver um pouco tímido, daí eu vou falar também. Eu pensei, eu não me lembro, assim, o que eu tive no colégio, enfim, no ensino médio, mas eu lembro muito que quando eu era criança, sempre que tinha um cogumelo, a minha mãe ou meu pai, alguém falava, não encosta que é venenoso.
não encosto, não põe a mão. E aí, quando eu fiz a disciplina, eu comecei a ter outra visão, assim, também de como eles estão em todas as partes e quão importante eles são para a vida, assim, tudo. E aí eu pensei no universo porque eu acho que sempre tem mais para descobrir dos fungos, mais e mais. Uhum. A Gabriela também falou do tóxico, né? Que a professora explicando que o cogumelo do Mário era tóxico. Vocês sabem qual que é o cogumelo do Mário? A espécie? É a espécie mais conhecida. Ramonita muscarius. É isso mesmo, tá bem certinho. A Amanita muscaria é aquele, né? O típico vermelho com as bolinhas brancas. A gente vai falar um pouquinho do desenvolvimento dela mais para frente. Alguém mais quer falar? Sobre. Sei que parece óbvio, mas. Fala, Camila. Então, eu acho que os meus primeiros contatos foi, tipo, jogando Mario e vendo o cogumelo do Mario. E daí vendo bastante curiosidades, assim, na internet, tipo, fatos desconhecidos do Facebook, sabe? Volta e meia eles lançavam alguma coisa sobre cogumelos. E eu sempre achei muito interessante, eu estava muito animada para fazer essa disciplina, mas eu também estava animada para fazer ela no presencialmente, né? Mas vamos tentar aproveitar agora dessa forma. E eu também falei a palavra comida, porque, sei lá, desde que eu parei de comer carne, eu comecei a comer muito cogumelo, e eu descobri que dá para comer vários tipos de cogumelo e que eles são muito maravilhosos. E é isso, são muito doidos. Eu acho que qualquer adjetivo cabe para fungos, dependendo do que a gente está olhando. Legal, Camila. O jogo do Mario é clássico, né? Eu acho que é, assim, uma das coisas que mais vem à mente de todo mundo. E comida, assim, cresceu muito, né? E eu acho ótimo, assim, eu não sei onde é que vocês estão, a gente pode fazer uma rodadinha, né, para saber onde é que todo mundo está. Aqui em Floripa, principalmente, assim, depois da pandemia, muita gente começou a produzir cogumelos comestíveis. Olá, Rafael. Aumentou muito, assim, o número de pessoas produzindo e o preço está bem mais acessível também, né? Não sei se vocês acompanham, no supermercado às vezes é mais caro, né? E tem alguns que são mais caros, tipo o shiitake, que o processo de produção é mais complicado. Mas no Instagram do Micolab, a gente tem um dos posts, que a gente pode até retomar, né, Miriam? A gente tem um dos posts que a gente marcou várias pessoas. Bom dia. A gente marcou várias pessoas, ou pequenas empresas que estão produzindo cogumelos e que entregam em Floripa. E é super bacana porque o pessoal é super sustentável, as embalagens não são de isopor e bem mais acessível, assim. Então, para quem gosta, é super legal. A Ana Carolina disse que lembrou de bolor, porque a mãe sempre guarda pão mofado para mostrar os diferentes tipos. Ai, que legal, Carolina! E zumbi também, zumbi é uma boa, né? Zumbi, todo mundo acho que já viu os fungos que tornam as formigas zumbis. Que legal que ela guardava o pão para mostrar os diferentes tipos e não jogava fora. Porque as cores são lindas, né? As cores dos bolores. Coisas de couro também, né? Ficam assim, às vezes que parece, ela é bióloga, então tá explicado. Sou bióloga, faz isso. De olhar um cinto, né? Uma coisa de couro mofada assim. Olha que lindo! Olha essas cores. Tá. Bolor.
Uma das coisas que as pessoas perguntam muito é se, o que eu faço para acabar com o bolor? Eu sempre digo, olha, se eu soubesse, eu estava rica, né? Porque eu acho que é a pergunta que todo mundo tem, assim. A gente vai ver um pouco também por que é tão difícil lidar com os bolores, que é, na verdade, uma estratégia fantástica dos fungos de, né, de se manterem reproduzindo e de se manterem no substrato. O que mais? Então, o pessoal que entrou depois, a gente está falando das palavras e o pessoal está aí se manifestando, falando por que lembrou de certas palavras quando fala de fungos. Então, fiquem à vontade. E jogos, tem muitos jogos, né? Tem muitos jogos com fungos, além do Mario. Vocês conhecem outros jogos, filmes? Tem muita inspiração, né? Os fungos são meio bizarros, assim. The Last of Us. The Last of Us foi inspirado justamente nos Cordyceps, né? Que é um grupo grande de fungos que ataca artrópodes e torna as formigas zumbis. Tem mais. Eles são super bizarros, têm formas bizarras, né? Tem comportamentos, às vezes, também fora, assim, do padrão. E por isso são fontes de inspiração para um monte de coisas. Que fungos vocês comem? Vamos fazer outra rodada de palavras no chat, então, se vocês não estão tímidos de falar ainda, vamos lá. Nomes de fungos que vocês comem. Orelha de pau na madeira. São super interessantes, super diversos. E depende do preço, pois é. Fungo, champignon, shimeji. Paris. Portobello. Auriculária. Quando Auriculária, quando tem. Tem um nome em japonês, eu acho que eles chamam fungo orelha de pau, auriculária, em japonês. Shiitake. Vamos começar experimentando. Mas tem aquele que é compridinho também. Eu só vejo, assim, nunca experimentei. Como é que é o nome? Enoque, acho que é. O enoque, Mas esse nunca experimentei. Mas sempre penso nele. A lista tá boa para a gente começar a ativar as enzimas para o almoço. No estômago. Então, um que ninguém falou aqui é esse que é o mais acessível agora, eu acho, de encontrar, que são várias espécies de pleurotos, que a gente chama também de cogumelo ostra. Eu devia ter guardado, ontem eu ainda tinha alguns, mas eu comi ontem no jantar. Devia ter guardado uns para mostrar para vocês hoje. Foi mal. A próxima vez que eu pedir, eu mostro. O pleurotos é relativamente fácil, assim, de produzir. E a gente vai usar uma estratégia, a gente vai fazer ao longo do semestre, a gente vai tentar fazer um experimento em conjunto, uma forma bem fácil de produzir cogumelos. Pode ser qualquer cogumelo, pode ser comestível ou não. O shimeji é um dos pleurotos. Tem... alguém falou ali, né, shimeji. Sim, o shimeji é um dos pleurotos.
E tem várias espécies. Então, e de várias cores. Então, tem gente que está produzindo, assim, 4 espécies de pleurotos aqui na ilha. Então, tu recebe um que é mais branco, creme, o cinza, o rosa e o amarelo. Então, é super lindo, assim, de receber e de cozinhar com eles. O shimeji é o que é cinza. O rosa é lindo. Uhum. Então, a gente vai fazer um projeto em conjunto, depois eu vou passar, depois a gente fala mais detalhes sobre isso. Mais alguém quer falar da sua palavra? Ou da sua experiência? Ou do que viu no segundo grau? Não? Então, a gente vai começar, a gente pode falar mais sobre todos esses assuntos, se vocês quiserem depois, né? Mas o que a gente não falou, né, aqui? Vou só, assim, tentar pegar algumas dessas palavras de vocês. Zumbi, então alguém falou, está relacionado aos fungos que atacam artrópodes, né? Decomposição, não me lembro quem falou, mas aí quem foi aqui que falou das orelhas de pau? O Joeliton, né? As orelhas de pau têm um papel super importante. Olá, Léo. As orelhas de pau têm um papel super importante na decomposição de toda a matéria orgânica existente, né, nos ecossistemas. Então, os fungos juntos com a bactéria as bactérias têm esse papel de decomposição. Os fungos, às vezes, têm uma ação mais rápida e existem fungos que são os únicos grupos que têm capacidade de decompor a lignina. Nenhum outro grupo de organismos tem espécies que conseguem decompor a lignina. Isso teve um impacto super grande na evolução da Terra. A gente vai falar sobre isso também depois. Bolores a gente vai falar, né? A gente já falou um pouquinho, mas bolores, então, são a fase assexual de vários grupos. E isso, nos fungos, também é interessante, porque é uma estratégia, tem vários fungos que não se reproduzem mais na fase assexual, eles se tornaram tão bem-sucedidos assexuadamente que a principal forma de reprodução e de dispersão é através de esporos assexuais. E os boleiros estão dentro desse grupo. Diferente, eu não me lembro quem falou diferente, mas eu queria ouvir um pouquinho. Também queria ouvir um pouquinho sobre vida, antibióticos e levedura, se vocês quiserem contar o que está por trás. Conta pra gente. Prof, eu lembrei de vida, acho que porque no ensino médio a gente vê ele muito, como eu posso dizer, uma coisa só, sabe? Ele não está relacionado, como a gente chega na graduação e vê as relações dos fungos com os outros organismos, na árvore da vida. Então, assim, eu acho que essa visão que eu trouxe do ensino médio é bem diferente do que eu peguei na graduação e foi por isso que eu usei essa palavra. Mas sim, separado dos outros, tu fala? Eu não entendi muito bem. Ah, é que assim, a gente eu pelo menos vi no ensino médio muito atrelado a plantas, né? Como se fosse toda uma coisa só, entendeu? Aham. Não era separado a questão, era agrupado junto com outros organismos e não considerando eles sozinhos, né? Sim, sim. Aham. Isso é bem interessante. Não sei se mais alguém. Vocês viram fungos como um reino separado, ou pelo menos assim, a ideia de que era outra coisa separada das plantas? Como é que isso está sendo
dado, assim, qual foi a experiência de vocês? Gabriela disse que viu separado, como um reino separado, né, diferente das plantas, isso é bom. Uhum. Natália também, Amanda também, Wellington também, Ana Carolina, tá, isso é bom. É bom porque é breve as aulas, né, poucos tópicos, fala, Camila, bem superficial. Eu acho que isso varia bastante, assim, pelo que eu tenho visto, isso varia bastante nas escolas, do que é abordado em fungos. E geralmente eles entram sempre associados com plantas, o que é verdade, mas não é toda a verdade, né? Eles têm bastantes associações com plantas, mas existem, enfim. Eu sempre digo assim, os fungos têm relações com qualquer outro ser vivo, qualquer um. Né? Eles não têm nenhum tipo de preconceito, e vocês podem me dizer algum organismo, professora, né, eu não gosto de fungos porque eu gosto mais de, sei lá, passarinho. Mas os passarinhos precisam dos fungos também, e dá para a gente achar conexões super lindas dos fungos com qualquer organismo. Se vocês me desafiarem, eu vou atrás, eu acho. E eu dei esse exemplo dos passarinhos, porque eu tive uma aluna que fez micologia, fez uma disciplina comigo também, e ela já foi assim, não, porque eu não gosto de fungos, porque o negócio é passarinho, e enfim, mas tem que fazer. E eu passei para ela alguns trabalhos de pássaros, que vocês talvez já devem ter visto, mas tem pássaros que fazem ninhos usando partes de fungos, ou líquens. E os ninhos são lindos. Já vou ver o comentário da Adriane. E ela super se encantou, assim, eu só citei e ela foi atrás e começou a buscar artigos e juntou as duas coisas, e ela foi uma das melhores alunas da disciplina, assim, porque ela né, eu acho que a gente tem, né, para a gente gostar e fazer bem as coisas, a gente tem que gostar, e um pouco também faz parte, assim, do que a gente busca, né, do que a gente gosta e do que a gente quer, assim, então foi bem interessante. Mas eu sempre digo, os fungos não têm preconceito, qualquer ser vivo tem algum tipo de relação com os fungos, mas geralmente eles são vistos mais associados às plantas, e até não muito tempo atrás, eles eram classificados dentro do reino plant, né, a gente sabe hoje que eles são, na verdade, muito mais proximamente relacionados aos animais. Vocês sabiam disso? A gente já vai ver um pouco sobre isso também. O Adriane disse aqui, não faz muito tempo que eu sei que cogumelo é fungo. Tinha a ideia que era uma plantinha. Vi muito pouco. Isso acontece também. Eu tive uma experiência também uma vez, num grupo foi uma turma do 2º grau que eu fui fazer uma conversa, o prof da escola me convidou para conversar com a turma, e eu perguntei o que é cogumelo, o que vocês acham que é cogumelo? E uma das crianças me olhou e disse, cogumelo é cogumelo. Assim, não sei o que é cogumelo, é cogumelo. Então tem isso também de, né, onde é que a gente está encaixando, porque a gente é que faz essas caixinhas, né, mas onde é que estão essas coisas? Então foi bem engraçado. Mas cogumelo é fungo, né, e depois tem todas as outras formas que são menos conhecidas de fungos, que eu vou tentar mostrar para vocês, assim, em fotos, em vídeos. Vou tentar mostrar o máximo possível de coisas que estão, né, fora, que a gente poderia ver em campo. Vou dar alguns canais para vocês explorarem, para a gente ter pelo menos um gostinho, assim, da diversidade dos fungos.
Conseguem me ouvir ainda? Não. Um pouquinho. Tá. Sim. Vocês estão falando juntos agora. Tá, então, alguém escreveu diferente. Queria saber um pouco mais sobre quem botou diferente. Então, enquanto isso, eu vou fechar meu microfone. Queria saber, então, quem escreveu diferente, ou então antibióticos ou leveduras. Podem escrever, se quiser. Esse é outro negócio que a Gabriela não entendeu o que eu pedi. É que Gabriela, pedi aquelas palavras, né? E teve. Eu estou pedindo para as pessoas que. Ou para qualquer pessoa que quiser falar sobre algumas das palavras. E aí tem diferente antibióticos e levedura. Que eu queria saber como é que vocês relacionaram elas com fungos. E a Amanda está dizendo que tem um tio que fazia cerveja artesanal e sempre falava de leveduras. Leveduras são super importantes. Sobre os antibióticos, acho que o primeiro antibiótico a ser descoberto, acho que veio do fungo penicillium, né? E daí, Isso. isso que eu lembrei. Uhum. Isso vocês devem, acho que ver na escola, né, sobre a descoberta casual do penicillium contra antibióticos. É uma história bem clássica do Fleming. E o que as leveduras têm a ver com a cerveja? Caiu uma chuvarada aqui. Aham, a fermentação. E onde mais tem fermentação? Aham. Então, elas fazem a fermentação no vinho também. Cachaça, queijos, iogurte. Queijo, gente, aqueles queijos bem mofados, assim, por fora, que delícia. Ou então queijo azul, né, chama queijo azul, aqueles que tem o funguinho crescendo dentro, assim, com os esporos, que são verde azulados. Tudo isso é fungo. Tudo isso é fungo. Pão. Esse é um outro projeto que a gente pode fazer. Eu vou dar dois projetos alternativos para vocês. Então, a gente não tinha falado de pão ainda. Alguém já fez pão com fermentação natural? Alguém está fazendo? Então, esse é um dos projetos. Deu bem errado, Camila. Eu pesquisei, mas nunca fiz. Eu vou passar para vocês, para quem quiser tentar, um passo a passo de como fazer. É de uma chefe de São Paulo, e ela fez um passo a passo. Então, eu vou passar para vocês, e aí daqui até o final do semestre a gente pode, né, experimentar duas atividades com fungos. Então, uma vai ser fazer o pão com fermentação natural, e a outra vai ser crescer cogumelos. E aí vocês podem escolher qual que vocês querem fazer. Porque são atividades que vão proporcionar que vocês vejam um pouco do crescimento em diferentes aspectos
desses dois tipos de fungos, né, que tem essas aplicações. Deixa eu ver o que mais. Acho que cobrimos todas as palavras. Deixa eu só acender a luz aqui, porque de repente escureceu, acho que vai cair um toró, e eu não estou mais conseguindo ver muito bem as coisas. Só um minutinho, só acender a luz. Pronto. Então, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre as palavras? Podem comentar a qualquer hora do semestre ou da vida. Se quiserem falar de fungo a qualquer hora, podem me chamar. Então, o que eu quero fazer agora, vou compartilhar a minha tela e a gente vai falar, vou falar um pouquinho sobre vou falar um pouco sobre ciclo de vida bem geral de fungos, para a gente começar a ver alguns termos. Então, como a gente viu, assim, tem muita terminologia que não é vista, né? A parte de fungos no segundo grau é bem superficial, como algumas pessoas aqui falaram já. Então, esse é um dos desafios aqui desse nosso tópico, né? A gente tem meio semestre só para ver um monte de coisa que é muito diferente. A gente vai quebrar vários paradigmas, coisas que são diferentes do que geralmente a gente aprende, a gente vê em plantas e animais, em outros reinos. E a gente quebra, então, paradigmas por causa disso, porque são às vezes, formas e estratégias de vida e de ciclo de vida que a gente não viu antes, então, e com uma nomenclatura muito particular, né? É um reino inteiro que é muito pouco visto, e a gente acaba também, então, não conhecendo a nomenclatura correta. E tem muita publicação, muitos textos, às vezes, com a nomenclatura incorreta. Então, como pessoas que vão se formar em biologia, eu acho que os nomes e as palavras são importantes, né? Em qualquer aspecto, as palavras são importantes, a gente sempre tem que pensar no que a gente vai falar, porque isso afeta, e as palavras afetam muito quem escuta as palavras, né? Então, a gente sabe que a gente pode ofender pessoas muito facilmente com uma palavra, mas isso, no caso dos fungos, por que eu estou falando? Porque também implica em ações, por exemplo, governamentais para a conservação dos fungos. Esse é um tema super em voga, mas que está muito atrasado no mundo. A gente, no mundo inteiro, para vocês terem ideia, só existe um país que inclui os fungos nos planos de conservação da diversidade, que é o Chile. É o único país do mundo que tem um plano de conservação que inclui fungos. Então, a gente tem países que são mais micofílicos, que conhecem e gostam mais de fungos e usam mais, como países da Ásia. A Europa é super micofílica, mas, em geral, no Brasil, o que a gente tem? No Brasil, a gente tem uma relação relativamente mais ou menos micofóbica, né? Tá mudando, mas muitas pessoas, não sei se vocês podem comentar, né? Não sei se a experiência de vocês é a mesma que a minha, mas a minha experiência, talvez porque eu fale muito de fungos e o tempo inteiro, muita gente pensa, ai, não, fungo, ai, cogumelo, ai, bolor, assim, é quase sempre uma relação de, a princípio, não gostar, né? Mas está mudando para mais micofílica, né? Inclusive a questão de alimentação. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá.
Sim, É dá porque para tá ver um pouquinho chovendo. a chuva no fundo, mas dá para entender bem. Ah, então tá. Então, essa questão da nomenclatura é importante, né? Às vezes parece meio chata, mas vamos ver algumas terminologias e eu vou tentar fazer assim de uma forma que não seja muito maçante. Então, não se assustem, né? A princípio, a gente vai ver bastante termos. Tá chovendo aí onde vocês estão? Aqui não, também. Eu sou aqui, estou numa ilha de chuva aqui. Transformado. É o sul da ilha, gente. Eu moro na Armação. A Armação tem um clima todo próprio aqui. Então, eu costumo fazer uma comparação assim, ó. A gente cresce, né? E tem coisas que a gente não aprende na escola. A gente aprende quando a gente sai com os pais, vai fazer uma trilha, né? A gente sabe desde sempre as partes de um animal, né? A gente sabe o que é o rabo, o que é a orelha, a gente sabe, enfim, todas as partes de um animal. De plantas também, a gente sabe o que é uma folha, né? As partes gerais. O que sabe partes de fungos? Que não seja chapéu, pezinho, caule, né? Isso não são partes de fungos. Então, quando a gente tem o desafio também de dar fifas e micélio, muito bom. Fifas e micélio. Isso é fundamental, Natália. É muito legal que você falasse fifas e micélio, porque esse é o fundamento de todos os fungos. A gente vai começar bem falando de fifas e micélio. Então, é um desafio porque a gente não aprende nem no dia a dia, né? Mas eu acho que a gente tem uma geração, isso está mudando, e a gente tem uma geração que está começando a falar com as crianças sobre fungos e usando a nomenclatura correta. Então, acho que isso é uma questão, assim, de geracional mesmo, assim, a gente começar a gostar e começar a usar as palavras corretas e as crianças terem uma maior compreensão desse outro reino. Não, ainda não estou mostrando slides. Eu vou começar, então, a compartilhar agora. E a gente vai começar justamente com as palavras da Natália, ênfase inicial. Deixa eu abrir aqui. Opa. Ai, ai, ai. Tá. Então, agora eu vou começar a compartilhar. E vocês estão vendo já minha tela branca? Sim. Uhum. Então, a gente, como eu disse, a gente vai ver um pouco sobre ciclo, né? Então, vamos ver o que significa. Eu vou começar desenhando algumas coisas aqui. O que é isso aqui? Agora vocês vão ter que ou falar ou pedir ajuda para a Miriam ler os comentários. Mas fiquem à vontade para falar também. Um cogumelo? Isso, um cogumelo. Ele está completo? Será? Não. O que falta? As hifas? Isso. Então, as hifas, o que são as hifas? Vocês lembram? É a parte que fica embaixo da terra, né? Mas eu não sei se necessariamente, mas o que elas são exatamente, não lembro. Tá. Não tem resposta errada aqui, eu estou perguntando assim para ter uma ideia
de vocês e para a gente conversar e se complementando, né? Então, as hifas, a gente poderia dizer que elas são as células dos fungos, né? Então, a gente tem, as hifas, elas são tubulares, né? Elas são como se fossem tubos compridos, e elas podem ser assim, inteiras, sem nenhum tipo de segmentação, e aqui, então, a gente vai ter núcleos, vai ter todas as organelas, enfim, distribuídas aqui, microtúbulos. Os fungos são eucariontes, né? Então, eles têm núcleos verdadeiros, com carioteca, e todas as organelas, outras que outros, né, que os outros eucariontes também têm, além de algumas outras específicas. E alguns fungos têm hifas segmentadas, hifas que são divididas por septos, né? Então, o septo é uma parede transversal que divide a hifa em segmentos que a gente chama de compartimentos hifais. E aí, dentro desses compartimentos, a gente vai ter lá núcleo e as organelas e tudo mais, dentro de cada um deles. No entanto, existe uma discussão, e a gente acredita, né, tem razões para acreditar que as hifas não são células, não são consideradas células verdadeiras, porque esses septos, eu vou redesenhar esse aqui, embora eles formem compartimentos, eles não são completamente fechados. Eles têm um buraquinho no meio. Então, se a gente conseguir cortar a hifa bem no meio, a gente vê que a parede não é contínua, ela tem um buraquinho no meio. Então, mesmo nas hifas, nos fungos que têm hifas com septos, os núcleos, tudo pode passar através desse septo, inclusive os núcleos. Então, essa é uma das características que faz com que a gente diga que as hifas não são células verdadeiras. É como se a gente dissesse, né, existem controles para quando as organelas ou as substâncias passam de um compartimento hifal para o outro, mas eles podem passar através de todo o compartimento hifal. Então, é como se as hifas, sem septo ou com septo, fossem uma única célula gigante. E as hifas é que compõem também os fungos macroscópicos como um cogumelo. Então, esse cogumelo aqui, ele vai surgir, né? Então, aqui eu vou desenhar mais de forma mais simples, um conjunto de hifas, que a gente chama de... Aqui a gente tem, então, uma hifa que se ramifica, começa a crescer, e isso aqui a gente chama de quê? Alguém sabe? A Gabriela falou no chat micélio. Isso, Gabriela. Então, esse aqui é o micélio. Então, o hifa é quando a gente vê né, o filamento. Esse filamento, ele surge, né, a partir da germinação de um esporo. Não se preocupem, a gente vai ver tudo isso depois mais devagar. Isso aqui é bem um geralzão, então não se preocupem muito se vocês não estiverem acompanhando tudo. Mas a gente tem um esporo, que pode ser sexual ou assexual. A partir desse esporo, a hifa germina, e a hifa começa a se ramificar e formar o micélio. Certo? Se tiverem qualquer dúvida, podem me parar a qualquer momento. E o micélio, então, onde que a gente vê o micélio, né? Às vezes eu acho que a gente fica com a impressão assim que o micélio e as hifas são completamente invisíveis, mas não são. A gente já falou de bolor, né? Quando a gente vê um bolor, a gente está vendo o micélio daquele fungo. Então, no pão, né? Se a gente pega o pão e começa, né, e deixa, né, como, não me lembro, foi a mãe da Natália, mãe da Ana Carolina, né, e deixa o pão para ver o que vai acontecer com os fungos.
a gente vê, isso é uma característica que a gente vai falar depois, a gente vê que eles começam a formar círculos, né, que começam brancos, formam bolinhas que vão crescendo, e depois esses círculos começam a mudar de cor, e aí ele pode ser verde, pode ser preto, pode ser azul, pode ser rosa. A coloração é a coloração, na verdade, dos esporos assexuais daquele bolor, né? Mas o que a gente vê ali que começa a crescer branco é o conjunto de hifas, é o micélio. Na natureza, às vezes, é mais difícil de ver, dependendo do caso, porque o micélio vai estar, então, sob o solo, como a Natália falou, né? Então, a gente tem no solo, as hifas são muito fininhas, vão crescer, então, se espalhando, né, ou no solo, ou na madeira, ou dentro de um animal, dentro de uma formiga, as hifas vão crescer, se espalhando, como elas são muito finas, a gente não necessariamente vai sempre conseguir ver. E em momentos específicos, então, essas hifas vão se organizar para o fungo entrar na fase de reprodução assexuada. E aí, então, elas começam a formar, no caso dos fungos macroscópicos, uma estrutura macroscópica que também é completamente formada por hifas, né? Então, se a gente cortar um cogumelo, ele é todo formado por hifas que se organizam para formar essa estrutura macroscópica. E tudo isso está conectado. É como se fosse um grande tubo com as organelas e núcleos, sinais químicos, compostos, tudo sendo transportado através desse grande tubo que se ramifica e forma essas estruturas. A função das estruturas macroscópicas é a reprodução sexual. Então, num local específico, esses fungos vão produzir esporos sexuais. Mas existem fungos microscópicos também, que vão produzir esporos em estruturas microscópicas. Então, esses esporos podem estar sendo produzidos sob a terra, em outras estruturas diferentes, ou, né, fungos parasíticos podem produzir esporos assexuais em manchas em uma folha, por exemplo. Né? Então, a gente pode ter aqui um outro fungo crescendo aqui como uma ferrugem, por exemplo, né, que vai estar produzindo os esporos numa folha. Um fungo parasita de plantas. Mas só lembrando, então, que tudo está conectado pelas hifas. As hifas são a principal parte do fungo. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que, né, que a gente tem que entender. Então, as hifas não sendo consideradas como células verdadeiras e tendo compartimentos separados, significa que a gente também não pode considerar tecidos verdadeiros. Então, se a gente olhar aqui, né, eu desenhei um monte de linhas representando essas hifas, que são contínuas, embora no meu desenho não esteja, né, mas imaginem que isso tudo é contínuo. E as hifas elas podem se diferenciar em hifas de outro tipo, mas a gente nunca tem no fungo um conjunto de hifas formando um tecido específico, né? Então, a gente sabe que em plantas e em animais a gente vai ter células iguais que vão formar um tecido com funções, forma, onde todo mundo é igual e age igual, né? E tem funções iguais. Nos fungos, isso não acontece. A gente tem hifas diferentes que vão estar espalhadas em todo o organismo, seja no micélio somático, então aqui o micélio que cresce e que está se alimentando no substrato, a gente chama de somático, ou as hifas que fazem parte da estrutura reprodutiva, seja aqui ou aqui, não formam nenhum tipo de tecido. Então, o que está acontecendo com essas hifas, né? Essas hifas, elas podem se diferenciar, e a gente vai ver, então, que elas têm nomes diferentes. Então, essa hifa inicial, eu vou desenhar aqui de novo o esporo, esse aqui de novo é o esporo. A hifa começa a crescer e se ramificar, formando esse primeiro micélio, digamos assim, é chamada de hifa generativa.
Eu já vou escrever para ficar mais fácil. Desculpem minha letra, meio difícil de escrever aqui. Fica feia mesmo. Então, a hifa generativa é a hifa que está crescendo no substrato, que aumenta o tamanho do organismo, e é a hifa ativa também, que está se alimentando. Depois a gente vai falar mais disso. Mas é a hifa que está liberando enzimas no substrato e absorvendo alimento. E os fungos, essa é uma das principais características dos fungos, eles se alimentam por absorção. Então tá, essas hifas crescem e se ramificam, e a gente chama de generativa. Mas essas hifas, então, também podem, eu falei, né, se diferenciar, formando hifas que têm outras funções. Então, a gente vai ter, falando das orelhas de pau, né, os fungos que decompõem madeira, tem alguns deles, vocês já devem ter percebido, que são duros, quase como uma madeira mesmo. Então, algumas das hifas que formam esses, e que dão essa aparência e essa textura nesses fungos, são hifas que, a partir das hifas generativas, as hifas generativas também são bem ramificadas, como eu coloquei aqui, elas se ramificam bastante para formar essa rede que tem, então, a intenção de se espalhar para buscar alimento, para crescer e buscar alimento. Nas orelhas de pau também, ou em alguns outros fungos, essas hifas podem se transformar no que a gente chama de hifa esqueletal. Então, a hifa esqueletal, ela é geralmente mais reta, ela não tem muitas ramificações, e ela tem uma parede bem engrossada. Tem a parede grossa, que eu estou desenhando aqui, a hifa generativa geralmente tem a parede mais fina. As hifas esqueletais, então, têm paredes grossas e são mais retas. E elas que vão dar, então, a estrutura e a textura mais dura dos fungos que são mais duros mesmo, que são lenhosos, como a madeira, ou coriáceos. Tem alguns fungos que parecem que têm uma textura parecida com couro, né? Para unir isso tudo, tem um outro tipo de hifa que se diferencia, que une e dá coesão às estruturas, que são hifas que são ainda mais finas do que as generativas, elas também surgem a partir das hifas generativas, são bem mais finas e bem ramificadas. Então, essas hifas formam como se fosse uma mini rede que entrelaça todas as outras hifas. Essas são chamadas de hifas ligadoras. Então, esses são 3 exemplos, né? Eu vou só citar esses 3. Bom, aí tem outros também, tem hifas, vou citar mais um aqui. Tem alguns fungos que produzem substâncias como se fosse um látex. E aí tem hifas que são mais gordas também, às vezes ampuliformes, como essa daqui, e que contém substâncias, que podem ser substâncias de reserva ou outros tipos de substâncias que o fungo precisa. Essas aqui, então, podem ser chamadas de laticíferas, que contém látex. Então, isso é só para exemplificar que a gente tem, então, a gente sempre parte de uma hifa, o micélio sempre parte de uma hifa generativa, e a partir da hifa generativa, o fungo pode formar outros tipos de hifa com funções específicas e com funções diferentes, que vão estar intercaladas para ter aquela função, com todas as outras hifas que o fungo possui, que aquele micélio ou aquela estrutura macroscópica possui.
Então, isso não quer dizer que todos os fungos tenham todos esses tipos, mas essas são funções específicas dentro das estruturas dos fungos, né? Então, para a gente entender como que surge a diferenciação dentro, a partir da hifa generativa. Então, é claro que fungos que têm... Fala. Então, a partir dos esporos, se a gente for pensar num estágio primário, a primeira coisa que acontece são a formação das hifas generativas. Isso. Não pode, por exemplo, a partir de um esporo já formar uma hifa esqueletal. Tipo assim. Não, nunca acontece. E, na verdade, eu vou fazer uma correção aqui, que a partir do... Bom, isso aqui, como eu desenhei, tá equivocado porque eu vou apagar aqui de novo. Porque eu pulei, na verdade, uma fase importante, que é a fase... isso aqui, a gente está representando um esporo sexual, reprodução sexual. Então, a gente teria, na verdade, que ter 2 esporos que são compatíveis. Esses esporos os 2 vão germinar e dar origem a 2 hifas. Aqui tem uma hifa, aqui tem outra hifa a partir desse esporo. E para entrar na fase sexual, que estaria representando o cogumelo, por exemplo, essas 2 hifas compatíveis têm que se unir, dando origem a um novo micélio aqui, que é unido pelas 2, que é formado pela união das 2. Depois a gente vai entrar mais nesse detalhe. Mas senão a gente teria que ter aqui um esporo com núcleo branco, digamos, um esporo com núcleo preto, para mostrar que eles são geneticamente compatíveis. Cada um deles germina dando origem a uma hifa, essas hifas se unem, e aí dão origem, então, ao micélio, que é formado por hifas generativas. E daí, a partir das hifas generativas, a gente pode ter vários outros tipos de hifas que podem ser formadas, dependendo da espécie e das funções daquele fungo. E eu dei, então, um exemplo aqui de 3. Esqueletal, que tem a função de dar firmeza e dar... eu dei o exemplo dos fungos orelhas de pau, que tem um contexto lenhoso, tem uma estrutura mais lenhosa ou coriácea, que tem essas hifas. As ligadoras que interconectam, né, e entrelaçam, elas são bem ramificadas, então a gente tem um entrelaçamento delas com hifas generativas, dando coesão ao micélio. O outro exemplo que eu dei, então, foi das laticíferas, que são hifas que contêm substâncias que parecem com látex, que alguns fungos produzem. Prof, Fala. mesmo as hifas ligadoras que fazem justamente a ligação ali da hifa generativa, tipo, elas também não está presente em todas as hifas ligadoras, em todos os fungos? Não necessariamente. Elas não estão presentes em todos. Eu não sei se eu entendi tua pergunta certo. Era isso. Me enrolei um pouquinho. Só mais uma coisa. Antes, quando mostrou o desenho do cogumelo, acho que a prof chamou de micélio somático, uma parte, que é essa aqui. Onde exatamente fica o micélio somático? Ah, tá. E aí, o micélio que faz parte do cogumelo tem outro nome? Então, aqui as hifas que fazem parte do cogumelo, a gente geralmente não chama de micélio, porque ele tem uma estrutura mais formada. A gente vai... não tem um nome assim próprio. A gente pode simplesmente dizer que são as hifas que fazem parte da estrutura reprodutiva. Geralmente não se usa micélio para as hifas que compõem... Não estaria errado, mas não é muito usual, entende? Então, seria só, assim, as hifas ou o micélio que compõem a estrutura reprodutiva, que é o cogumelo. Somático é porque é o micélio que não está em reprodução. Somático quer dizer que ele não está se reproduzindo, ele está crescendo, é o organismo que está crescendo
e que está se alimentando. Se a gente for fazer um paralelo, seria como a gente dizer a parte vegetativa da planta. A parte, né, uma planta que está só com folhas, e não tem flores nem frutos, porque não está na fase reprodutiva. Mas como fungo não é planta, a gente não diz vegetativo, a gente diz somático, que significa a parte que não está no estado reprodutivo. Ficou melhor assim? Sim, prof. Obrigada. Tá. Então, existem vários tipos de hifas, e nem todos os fungos têm todas, mas todos os fungos necessariamente são formados por hifas generativas. Né? Isso é básico, assim. Todos partem a partir de hifas generativas que, então, podem depois se diferenciar. Então, a gente falou, eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre alguns outros fungos. Aqui a gente está falando de estruturas de reprodução sexual. Então, aqui são esporos sexuais, e essas estruturas, esses tipos de hifa aqui, os exemplos que eu estou dando, eu estou pensando também em fungos macroscópicos que se reproduzem sexuadamente. Então, que outros tipos de fungos a gente tem? Vocês conhecem outras formas? Me desafiem aqui nos meus dotes de desenho. Que outras formas de fungo vocês conhecem, ou outros gêneros que não têm formato de cogumelo? Vou começar aqui com uma orelha de pau, enquanto vocês pensam aí para me dizer. Então, vou desenhar aqui um tronco de uma árvore. E aqui seria, então, uma orelha de pau. E depois a gente vai usar esses desenhos para ver uma outra parte importante. Podem falar. Qualquer hora. A Gabriela falou aqui no chat das leveduras. Ah, boa, tá. Essa é a minha orelha de pau. Tá, leveduras, eu não citei aqui, né, as leveduras. Então, aqui a gente tá, todos os exemplos que eu dei aqui são fungos filamentosos, né, filamento por causa do filamento, que é a hifa. Então, esses seriam fungos filamentosos. As leveduras não são fungos filamentosos. Elas podem ser, em algumas espécies, podem ser em alguma fase da vida, mas a gente conhece mais as leveduras como fungos unicelulares, né? Então, deixa eu colocar aqui. Então, se a gente pegar quem tem em casa fermento biológico, né? Se a gente pegar o fermento biológico, a gente vê que ele é cheio de flocos, né? Um pozinho ali dentro. E eles são, na verdade, montes, milhares e milhares de células de leveduras desidratadas e colocadas naquele pacotinho. Quando a gente coloca em água, então, quando a gente vai usar o fermento biológico para fazer um pão, né, a gente tem que, geralmente, quem é que faz pão aí, o que já fez, usando fermento biológico? Eu faço, inclusive eu matei o meu fermento semana passada, meu pão não cresceu. Ah, não, mas tu tá usando o biológico, tu faz com fermentação natural. Não, com seco mesmo, se tu botar a água muito quente, né, acima de 30 graus, 36 ou 26, a gente mata e o pão não cresce. Isso, Entender de fungos é muito bom para padaria, para crescimento de massa. É fundamental. Então, com o seco, o que a gente tem que fazer no processo né, antes de fazer o pão, é reativar as leveduras, né, porque elas estão ali num estágio latente, né, não estão fazendo nada. Então, para que elas ressuscitem, digamos assim, a gente tem que reativar usando, geralmente, água morna. Às vezes, se indica também colocar açúcar, né, porque aí ela reativa e ela já começa a se alimentar do açúcar que está disponível na água. Então, varia de acordo com a receita, mas elas precisam estar vivas, né? Porque aí, quando elas estão vivas, elas podem, então, entrar, começar a fazer o processo de fermentação, que vai produzir CO2,
que vai produzir, então, as bolhas que vão fazer a massa crescer. Então, quando a gente deixa o pão descansar, né, o pão crescer, é porque as leveduras estão ali fermentando, produzindo CO2, e o CO2 vai formando bolhas dentro da massa que fica capturado ali dentro, né? Por isso que cresce. Se a gente mata, né? Não sei quem foi que falou. Eu não, como eu não estou vendo vocês, eu não sei quem foi que falou ali do pão. Mas se a gente mata na boiê, se a gente põe a água muito quente, elas não são reativadas, elas morrem, né? E daí o pão não cresce, obviamente. Mas é assim. Então, se a gente colocar em água e olhar no microscópio o próprio fermento do pão, a gente vai ver um monte de bolinhas. Um monte de bolinhas. Se a gente esperar, a gente começa a ver, inclusive, a reprodução delas por brotamento. A gente começa a ver elas se reproduzirem por brotamento, que é uma reprodução assexual, né? Então, essas são a gente está falando aqui especificamente da Saccharomyces cerevisiae, né, que é a levedura, a espécie mais comum usada para fazer pão e usada na cerveja também. Algumas leveduras, eu não me lembro se a Saccharomyces cerevisiae faz isso, mas aqui, então, a gente tem uma forma unicelular, né? Algumas leveduras e alguns outras espécies podem ser dimórficas. Então, dimorfismo... Deixa eu só voltar, então, no termo levedura, né, para ver o que significa. Levedura significa fungo unicelular fermentador. E aí tem um monte de espécies e grupos, é um grupo super grande, e é um grupo artificial. O que significa dizer que é um grupo artificial? Significa que existem leveduras que não são necessariamente relacionadas entre si. As leveduras, como fungos unicelulares fermentadores, surgiram várias vezes dentro do reino fungi. Então, se a gente olhar... depois eu mostro aquilo ali. Então, isso quer dizer, né, a gente vai ver dentro dessa disciplina 5 grandes filos de fungos, que são Basidiomycota, Ascomycota, Glomeromycota, Zygomycota e Chytridiomycota. A gente vai ver um pouquinho de cada um deles, depois a gente vai falar ainda bastante sobre isso. Mas a gente dizer que as leveduras não são um grupo natural, né, dizer que eles são um grupo artificial, significa que a gente tem, pelo menos, a gente tem leveduras que são classificadas dentro de Basidiomycota e também dentro de Ascomycota. A Saccharomyces cerevisiae, a levedura do pão, da cerveja, é uma levedura ascomicética, é uma levedura que está dentro de Ascomycota. Então, entendido isso, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Levedura é uma forma de fungo, assim como cogumelo é uma forma também. Existem cogumelos em vários grupos diferentes. Então, voltando aqui para o hábito, né? Então, elas podem ser unicelulares, são unicelulares fermentadoras, mas algumas leveduras podem se transformar em hifas. Então, isso quer dizer dimorfismo. Elas podem se transformar em hifas e depois voltar a se transformar de novo em unicelulares. Esse é um conceito super interessante e que vocês vão ver que tem um sentido. Isso acontece, por exemplo, com leveduras que são patógenas. A Cândida é uma delas, né? A Cândida é um gênero de leveduras, de fungos, também do Ascomycota, que é patógeno de animais, né? E elas podem estar tanto na forma unicelular quanto na forma hifal, ou filamentosa. E isso vai variar de acordo com a quantidade de CO2 e oxigênio disponível.
E por que isso acontece? Vamos pensar aqui. Quando ela cresce num substrato que está mais exposto ao oxigênio, ela geralmente vai crescer na forma filamentosa. E se diminui a quantidade de oxigênio e aumenta a quantidade de CO2, ela cresce na forma leveduriforme, na forma unicelular. E isso faz sentido nesse caso das leveduras que causam doenças, porque se ela entra na corrente sanguínea, é mais fácil de ela se dispersar se ela estiver na forma unicelular do que se ela for um filamento. Então, a estratégia tem menos oxigênio, tem na corrente sanguínea, ela se transforma e se dispersa melhor na forma unicelular. Oxigênio disponível, né? E cresce de uma outra forma se tem mais oxigênio e ela está na superfície. Então, essas a gente chama de dimórficas. Podem ser unicelulares ou filamentosas. E então esses são, né, os dois grandes grupos de formas de fungos. E tem um outro grupo unicelular que a gente vai falar mais para frente também, que é unicelular, mas não é fermentador, mas hoje a gente não vai citar esse aqui. Mas alguém pensou em outras formas de fungos? Para eu... Prof, eu não pensei numa forma, mas eu queria perguntar qual é o grupo daquele fungo que descobriram esse ano, que ele já está, inclusive, em perigo de extinção. Foi na UFSC, que é um fungo dos mangos. Sim. Ele é rosinha. Eu fiquei muito curiosa de saber se ele era do grupo das... Como é que é a orelha? As orelhas de pau. Ele é um basidiomicota do grupo das orelhas de pau. Exatamente. Então, esse foi uma descoberta, é uma espécie recém-descoberta, né? E que a gente tem, na verdade, como eu falei antes, né, não existem políticas com relação a fungos para estado de conservação, e também existem muito poucos fungos na lista de fungos ameaçados, justamente por pouco conhecimento, isso é bem recente. E aqui na UFSC a gente tem um grupo que está trabalhando em incluir espécies na lista de espécies vermelhas, na lista mundial de espécies vermelhas da IUCN, não sei, agora eu não vou me lembrar. Agora eu não me lembro exatamente o que é, eu posso ver depois para vocês. Mas a IUCN é o que regula as listas vermelhas de espécies ameaçadas. Então, o grupo do professor Ricardo tem feito, né, uma das coisas que a gente faz no laboratório, que eu acho que eu posso falar mais depois, tanto eu quanto o Ricardo, a gente trabalha com taxonomia e sistemática, ou seja, a gente vai para o mato, a gente coleta e a gente dá nomes. Então, a gente coleta bastante coisa conhecida, mas a gente também coleta muita coisa que não tem nome ainda, muitas espécies para serem descritas. Então, a gente publica as espécies, e uma coisa que a gente está começando a fazer, e o Ricardo está mais à frente disso, é de também ver a ameaça dessas espécies com relação, pode ser daí, então, né, os mangues aqui, a gente sabe que existe, né, uma ameaça aos mangues por causa da exploração imobiliária, mas também por causa do câmbio climático, né, do aumento das temperaturas e, consequente, aumento do nível do mar. Então, a gente vê vários aspectos de onde o fungo cresce, e ele, então, pode ser incluído nessa lista como ameaçado, já, apesar de ter sido recentemente descoberto. Então, esse é um fungo basidiomicota. Eu posso passar para vocês, deixa eu anotar aqui, eu posso passar para vocês, já que surgiu o interesse, algumas coisas sobre isso, e a página do fungo também, onde ele foi publicado como ameaçado, ou artigo. Respondi tua pergunta? Sim. E fiquei pensando também como existem diferentes mangues pelo mundo, devem ter diferentes fungos que a gente não conhece
muitos, né? Porque o mangue é um ambiente bem úmido. Isso, aham. Exatamente. E eu não sei de muitos trabalhos, assim. Bom, aqui tem alguns trabalhos feitos em mangues, em outros lugares também, mas são muitos, muitos grupos, assim, principalmente no Brasil. Por que a gente conhece tão pouco, né? Se a gente comparar, isso tem a ver com a história da ciência da micologia. Se a gente comparar o estudo de fungos e o estudo de plantas é muito mais antigo. No mundo inteiro, de uma forma geral, mas no Brasil ainda mais, né? Então, estudos de plantas e coletas e, né, herborização, que é coletar, identificar, descrever, identificar, guardar em coleção, no Brasil, desde que o Brasil é Brasil, isso foi feito. Fungos é muito mais recente, né? E com plantas o pessoal tem feito e tem deixado heranças, né? Digamos assim, tem uma escola que seguiu fazendo. Com fungos, as primeiras coletas registradas de fungos para o Brasil, assim, mais sistematicamente, tiveram pessoas que vieram, coletaram, né, os europeus, principalmente, que vinham de passagem, coletavam, até tem coleta de fungo do Darwin, eu acho, ou pelo menos tem menção de fungos que o Darwin viu aqui, mas coletar sistematicamente só aconteceu na década de 20. Não, na década de 20, 1920. Imaginem isso. As primeiras coletas registradas de fungos são de 1920, de um austríaco que veio para cá e morou no Rio Grande do Sul e começou a coletar fungos brasileiros e publicar sobre eles, que foi o Johannes Rick. Ele é conhecido como o pai da micologia brasileira porque foi a primeira pessoa que consistentemente começou a coletar mais fungos. Depois disso, só que ele não era professor, né? Ele era um jesuíta que coletava, enfim, deixou uma coleção super importante, mas ele não deixou estudantes que seguissem esse caminho. Essa parte, assim, com formação de pessoas em micologia só começou na década de 40. Imaginem, isso é ontem, né? Em termos, assim, da ciência, foi em 1946 que surgiu o primeiro instituto de micologia que era dedicado a estudar fungos e coletar, identificar e formar pessoas para estudar fungos. É claro que isso é diferente do estudo de fungos patógenos, né? As doenças têm uma história mais antiga. Estou falando aqui com relação à biologia e à descoberta de espécies, né? Que é mais a minha área. É claro que na área da medicina a micologia tem mais história. Mas por isso que a gente está, todos os dias que a gente vai numa trilha, a gente pisa em espécie nova sem saber, em espécie ainda não descrita sem saber. Mais alguma pergunta? Alguém já viu esse fungo aqui? Não? Não, acho Ninguém? que falaram aqui no chat que não. Tá. Esse aqui. Meus desenhos não são super bons.
A gente vai ver fotos de verdade, daí vocês vão ver melhor. Então, aqui eu estou, né, desenhando só alguns fungos macroscópicos, são alguns exemplos, assim, de formas que eu acho que são menos observadas pelas pessoas. Não são fungos incomuns, mas eu acho que são formas que a gente acaba falando e conhecendo menos, né? E a gente vai falar bastante, e eu espero ver bastante da diversidade, então, não só dos fungos macroscópicos, que a gente falou mais hoje, mas também de grupos microscópicos. E o que é importante, eu acho também a gente lembrar, que a gente está vendo sempre diante do aspecto, né, da visão biológica da micologia, que é diferente, a gente não vai entrar, a gente pode até tocar em alguns assuntos, mas a gente não vai entrar muito na parte da medicina, da micologia médica ou da fitopatologia, que são outros ramos da biologia que são importantes também, mas que a gente não vai abordar muito aqui, né? Então, existem vários fungos que são de importância médica, que são causadores de doenças, que a gente, né, como a Cândida, que eu citei aqui, é uma delas, e fungos que atacam plantações, né, que atacam plantas e causando danos. A gente vai citar, mas a gente não vai se aprofundar muito na parte de cura ou de eliminação. A gente vai falar mais da parte da biologia mesmo, falar de algumas funções, do impacto nos ambientes e do impacto na evolução da Terra. E vamos rever várias dessas terminologias que a gente viu aqui. Mais alguém que tenha alguma dúvida? Vou parar de compartilhar. Então, só para a gente terminar a aula de hoje, eu vou mostrar um pouquinho, talvez vocês já tenham ideia, né? Mas aqui, então, são os 5 grandes filos que a gente vai ver nesse tópico de fungos, né? Então, a gente vai começar de cima para baixo, né? Então, aqui a gente teria o reino fungi, representado por esses 5 grandes filos. Depois eu vou mostrar, numa outra aula, eu vou mostrar a relação entre fungos e animais, e fungos e plantas, para a gente ver numa árvore maior, né, como são essas relações. Mas dentro do reino, então, a gente vai ver Basidiomycota, que inclui os cogumelos, as orelhas de pau, os macrofungos mais conhecidos, Ascomycota, que inclui os fungos que causam as formigas zumbi, que transformam as formigas em zumbi, mas também vários outros fungos decompositores importantes. Glomeromycota, que são fungos, incluem principalmente os fungos micorrízicos arbusculares, microscópicos. Zigomycota, dentro de Zigomycota, na verdade, a gente vai ver que tem vários filos, esse filo foi subdividido em 8, só que a gente não tem tempo de ver todos, então a gente vai ver dentro de Zigomycota sensulato vários exemplos que estão aqui. E Chytridiomycota, que é a mesma coisa, é Chytridiomycota sensulato, a gente vai ver, mas a gente sabe que aqui tem vários outros filos dentro desse ramo aqui, e que inclui basicamente os fungos aquáticos. Então, são esses 5 grandes grupos que eu acho que o que a gente, como biólogos, assim, as pessoas precisariam ter uma noção desses 5 grupos. Né? Eu acho que é o básico, assim. Aí, é claro, dependendo do que a pessoa quer estudar mais, ela pode ir atrás, mas eu acho que na biologia a gente precisa pelo menos ver saber esses 5 nomes, digamos, né, que são os 5 grandes grupos, onde a gente pode incluir vários dos exemplos mais importantes na micologia. E a gente vai ver também, eu não me lembro se é na semana que vem,
um grupo que não é fungo, mas que é um grupo super bonito de protozoários, que é sempre incluído dentro da micologia, porque eles já foram considerados fungos. Hoje a gente sabe que eles não são, que eles são protozoários, mas como eles não são vistos na zoologia, pelo menos aqui na UFSC, eu mostro porque, vocês vão ver por quê. Porque eles são super lindos. A gente encontra muito quando exatamente, os slime molds. A gente encontra bastante quando a gente está procurando por fungos, porque eles ocupam os mesmos... Ah, vocês viram? Ah, quem que deu? Ah, que bom, então a gente pode ganhar uma aula. Bruno. Acho que eu não conheço. Bruno é professor novo? Vocês sabem o sobrenome dele? Ah, que legal que ele está dando. Bruno Figueiredo. Ah, que ótimo, porque até pouco tempo ninguém falava, então eu não preciso falar. Eles são lindos, não são? Eu adoro os slime molds. Muito legal. E eles já foram, eu não sei se ele contou que eles já foram classificados dentro de fungos, porque eles ocupam mais ou menos os mesmos hábitats, eles também se reproduzem por esporos, né, mas eles são protozoários, são amebas gigantes. Ah, que bom que ele está dando. Vou falar com ele para trocar umas ideias. A gente pode, então, pular essa aula, daí eu coloco outro assunto de fungos. Melhor, assim, a gente fica mais filogeneticamente correto. Tá, então eu vou pedir para quem não teve aula de slime molds, então coloca aqui, e eu posso fazer mixomicota, não sei como é que ele está usando, o mixoamebas. Deixa eu escrever aqui para a Ana. Mixoamebas. Em inglês, se chama, o nome comum é slime mold. Além da Ana Boi, mais alguém não teve? Esse é o protozoário que é considerado fungo errado, de uma forma errada? É isso, Naboi. Ele foi incluído dentro do reino fungi por muito tempo, mas hoje a gente sabe que ele é protozoário, então ele não está mais no reino. O Felipe também não, a Ana também não. Então eu vou manter, eu vou dar eu vou incluir ainda, eu vou mostrar pelo menos algumas fotos e falar um pouquinho. E eu passo algumas coisas para vocês verem por fora também. Tem uns vídeos, se vocês quiserem, se tiverem curiosidade, tem uns vídeos super legais das amebas se movimentando, assim. Tá, então, como tem mais gente que não viu, eu vou deixar, a gente faz pelo menos meia aula, eu falo sobre esse grupo também. Porque eles são muito legais, assim, muito interessantes para a gente terminar a biologia e nunca ter visto, assim. E é que nem fungo, assim, se vocês... A gente discute muito, assim, entre o pessoal da micologia, que a UFSC é super privilegiada de ter dois professores de fungos. Tem várias universidades que a pessoa faz biologia e não vê fungo, né? E é o reino inteiro, então eu espero que vocês gostem, que vocês se encantem, pelo menos um pouquinho com os fungos, que aprendam. E a gente já está terminando a aula, a minha dica é sejam super curiosos, assim, podem perguntar o que vocês quiserem. A gente vai organizar, eu e a Miriam vamos passar para vocês uma lista de Instagram, tem um monte de gente da micologia fazendo várias coisas bacanas, assim, para a divulgação dos fungos. A gente não vai ter tempo de ver muita coisa, então eu vou passar para vocês explorarem, assim, por conta própria. Tem um monte de coisa bacana no Instagram, tem canais do YouTube sobre fungos, e muita coisa que surgiu entre o ano passado e esse ano em português, que antes a gente não tinha, assim, muito acesso. Então, eu vou passar para vocês, e vocês podem olhar, enfim, quando quiserem,
e trazerem perguntas. Eu vou adorar responder o que eu souber. O que eu não souber, eu vou dizer que eu não sei, porque, obviamente, também tem muita coisa que eu estou aprendendo sempre. Mas a curiosidade é o que nos move na biologia, eu acho, pelo menos para mim, né? E vou passar outros canais. Eu tenho feito alguns vídeos também no campo, de um lugar que eu vou, que eu não, enfim, que eu não tenho acesso com ninguém, não tenho contato com ninguém, então é pandemicamente seguro, e eu fiz alguns vídeos, vou passar para vocês olharem também, para ter um gostinho de campo, e acho que é isso. A gente vai fazer o passo a passo, então, para quem quiser fazer pão, e para quem quiser produzir cogumelos. Esse vai ser a atividade divertida. E depois, então, na próxima semana, a gente fala mais sobre as avaliações. Certo?